Shalom, queridos, graça e paz. Que Deus te abençoe na noite desse dia chamado hoje. Estamos chegando mais uma vez com a palavra de Deus, pedindo a Deus que mude a sua história, pedindo a Deus que te abençoe, pedindo ao Senhor que intervém. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de dificuldades, mas eu sei que Deus ele é fiel. E nessa quarta-feira eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, dizer para você que Deus é bom e que Ele vai mudar a sua história. Estamos aí em um período que a gente não planejou, estamos vivendo aí um período de dificuldade não só no Brasil, mas também na humanidade. Em todos os países estão enfrentando essa crise. Então eu quero pedir a Deus que mude a sua história, pedir a Deus que lhe abençoe, pedindo a Deus que rompa o impossível na sua vida, que você tenha uma palavra de direção, que você tenha uma palavra de vitória, de conforto. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos numa semana de Páscoa. E para falar a verdade para os irmãos, nós nunca vivemos um período igual estamos vivendo. Um período de dificuldades, um período de quarentena. E nestas horas nós devemos ter a certeza de que Deus é conosco. Então eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, já que é uma semana de Páscoa. Eu quero ler um texto da Bíblia, capítulo 3 de Êxodo, versículo 6 e o versículo 7. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 6 e o versículo 7. A Páscoa, querido, é uma alegria da gente poder celebrar. Na verdade, começa hoje, quarta-feira. A Páscoa, ela é um período de reflexão, um período em que nós devemos nos alegrar e saber o que Deus fez por nós. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo de número 6 e o versículo 7, diz assim: Disse ainda, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus mestres, os seus opressores. Conheço bem o sofrimento do meu povo, por isso desci para libertar Israel das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa, uma terra que existe mel, que existe leite, uma terra abundante. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Olha, queridos, a Páscoa é um período da gente refletir, porque a palavra Páscoa significa livramento, libertação. E é isso que Deus fez por nós. E é isso que Jesus fez por nós. Nesse capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus separa um homem chamado Moisés e dá para este homem uma tarefa. Que tarefa é essa, pastor? De libertar Israel do Egito. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Libertar Israel do Egito. Tirar o povo de Deus da escravidão. A Páscoa simboliza libertação. E é isso que Deus tem para nós. Deus agora escolhe Moisés, levanta Moisés e dá para Moisés uma tarefa. Liberta o meu povo, porque eu tenho visto o sofrimento. E quando Deus chama Moisés, que é o tema que eu vou estar ministrando agora,
Deus dá para Moisés uma tarefa de libertar o povo. E para o povo Deus dá 3 propostas. Eu lendo esse texto de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, eu consigo enxergar 3 propostas de Deus para o povo de Israel e que serve muito bem para nós. A primeira proposta, Deus ia dar para Israel um novo propósito. Olha, você pode ter tudo na sua vida. Você pode ter bens, casas, carros, fazendas, e isso é muito bom. Mas se você não tiver um propósito, a vida fica sem sentido. Se você não tiver um propósito, os dias já não são mais os mesmos. E a Bíblia diz que Deus oferece ao povo de Israel 3 propostas. Eu consigo enxergar isto neste texto. E a primeira proposta de Deus é que eles tivessem um novo propósito. Porque Israel simboliza muitas pessoas deste mundo. Pessoas que não têm propósito na vida. Pessoas que para ela tanto faz chover ou não chover, sol, calor ou frio. Deus estava dando para Israel um novo propósito. Que propósito é esse? De avançar. Porque eles não tinham propósito. Israel nessa época não tinha propósito, não tinha vontade própria. Porque eles viviam para agradar os seus senhores. Eles trabalhavam, mas não viam o fruto do seu trabalho, porque eles eram escravos. Dias terríveis Israel estava vivendo. Eles não tinham leis trabalhistas. Deus agora levanta Moisés e oferece a este povo um novo propósito. Deus estava dando para eles um propósito de uma mudança de vida radical. Quando você olha para a sua vida, você enxerga mudanças. Quando você olha para a sua vida, você tem o desejo de mudar. Porque Israel não tinha. E Deus, quando levanta Moisés, está dando para eles um novo propósito. O propósito de viverem uma vida melhor. Quer uma mudança de vida radical? Tenha propósito nas suas vidas. Agora Deus estava dando para eles em que acreditar. Deus estava oferecendo para Israel, neste período de Páscoa, que eles tinham que acreditar além das adversidades. Que era para eles pararem de olhar o problema, parar de focar no problema e receber o novo de Deus. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que enquanto eu estiver focado no problema, o novo de Deus não vem. Enquanto eu estiver preso às coisas passadas, o propósito de Deus não vem na minha vida. Enquanto você estiver apegado em lutas e dificuldades e não enxergar que Deus tem um propósito melhor para a sua vida, o novo não vai te alcançar. O apóstolo Paulo ele diz: eu prossigo para o alvo. Eu largo as coisas que para trás ficaram e avanço. Enquanto nós ficarmos presos nos problemas, o novo de Deus não vem na nossa vida. Deus agora estava dizendo para Israel que eles tinham que aprender um princípio, que era o princípio da obediência. O interessante é que Deus levanta Moisés. Moisés também era um hebreu, só que não tinha convivência com eles. Porque Moisés fora criado no Egito e nos últimos 40 anos Moisés estava no deserto. Por mais que ele fosse hebreu, ele não tinha intimidade, não tinha relacionamento com este povo. Mas Deus levanta Moisés e coloca Moisés como líder para ensinar para este povo que se você quer que Deus mude a tua história, a tua vida,
É preciso aprender a obedecer. E Deus queria que eles obedecessem, não mais como escravos, não mais por obrigação. Eu sempre digo na nossa igreja, que se você faz alguma coisa para Deus por obrigação, Deus não recebe. Deus não quer nada por imposição ou por obrigação. Deus quer que você faça por gratidão. Que você faça por gratidão. Porque obedecer, queridos, não é fácil. Você não vê aí, nós estamos num período de quarentena, tem um monte de gente desobedecendo, fazendo o que quer da vida, não se preocupando consigo mesmo nem com o seu próximo. Porque obedecer não é fácil. E Deus estava dando para Israel, dentro deste propósito, que eles aprendessem o princípio da obediência. O princípio da obediência. E a obediência, a Bíblia nos ensina, que nos faz alcançar o coração de Deus. Olha, Deus estava dando para eles um novo propósito. Mas agora, como pessoas livres, eles deveriam obedecer. Estamos nessa semana de Páscoa, é uma semana de reflexão. É uma semana que nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Deus está pondo na nossa vida. Deus estava dando agora a Israel o poder de exercer o seu livre-arbítrio. Deus estava dando a Israel uma nova oportunidade para eles mudarem de vida radicalmente. Eles teriam que usar o livre-arbítrio e ser simplesmente obedientes à sua voz. Tem um ditado que eu gosto e carrego comigo, que eu aprendi há muito tempo na minha caminhada. Se você não entende uma situação, obedeça. Seja obediente. Deus tomou o reino de Saul simplesmente por falta de obediência. Quer que Deus mude a sua história? Tem um novo propósito. Que seja agora o propósito de você receber de Deus o novo. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem bênçãos para nós em meio a este caos. Então a primeira proposta de Deus para Israel. A primeira proposta de Deus. Vou dar a vocês um novo propósito. E é isso que Deus tem para nós. Deus está dizendo para você nessa noite de hoje. Receba o novo. Mas o novo só virá se você largar as coisas velhas. Segunda proposta de Deus para Israel, para a sua libertação. Uma nova visão. Mas não uma visão de baixo. Uma visão vinda de cima. Porque Israel não tinha visão, queridos. A visão de Israel era limitada. 10 gerações viveram naquele local. 10 gerações viveram em sofrimento. E se você não tiver uma visão daquilo que Deus vai fazer, você simplesmente vê o natural. Se Deus não te der uma nova visão, você vai ver só as coisas que você ouve e que os seus olhos carnais estão vendo. A proposta de Deus para Israel era que Israel tivesse agora uma visão vinda do alto. Uma visão vinda de Deus. Deus queria que Israel parasse de ficar vendo aquelas coisas, sofrimento, dor, morte. E olhasse além daquilo e visse que Ele é o Deus provedor. É isso que Deus estava dando para Israel. Os dias que nós vivemos, se nós não tivermos uma visão de Deus,
Nós vamos ficar acuados. Olha, querido, preste atenção. Deus, ele é fiel para mudar a nossa história. Israel vivendo em crise 400 anos. 10 gerações, se considerarmos que uma geração bíblica são 40 anos. E Deus agora levanta um hebreu, mas um hebreu que não tinha relacionamento com eles, e coloca como líder. E através de Moisés, Deus agora faz as propostas para a libertação de Israel. Já que é uma semana de Páscoa, é preciso nós entendermos este mistério. E diz para Israel: tenha uma nova visão. Mas não a visão das coisas que vocês veem hoje, neste exato momento. Tenha uma visão daquilo que eu tenho para vocês. Tenha uma visão daquilo que eu vou fazer e já está preparado para vocês. Tenham a vontade de sonhar de novo. Eu ouvi uma frase essa semana que eu tomei para mim, muito linda, que um pastor certa vez disse assim: olha, tudo aquilo que você sonha é porque Deus planejou. Todos os sonhos que nós temos estão nos planos de Deus. E o plano de Deus para Israel era: eu vou libertar vocês. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Porque o que Israel vivia, queridos? Uma vida de sofrimento. Quem vê sofrimento sofre. Quando você vê alguém sofrendo, automaticamente você sofre também. Porque ninguém pode se alegrar com o sofrimento do outro. Israel só via sofrimento. Israel só vivia em sofrimento. Eu estava vendo algumas imagens de hospitais vazios. Aí a gente tem que começar a pensar também pelo outro lado da moeda. Então por que os hospitais ficavam cheios? As UPAs. Por quê? E nesse período estão vazias. Sofrimento atrai sofrimento. Ande com a pessoa triste, você vai ficar triste também. E assim era Israel. Assim vivia Israel. Uma vida de sofrimento. E Deus agora se apresenta para Israel e diz para eles: eu vou mudar a visão de vocês, eu vou mudar a ótica de vocês. Eu não sei o que é que você tem assistido, que você tem visto esses dias. Mas Deus está te dizendo hoje: eu vou mudar a sua visão. Vou dar uma visão nova para vocês. Deus queria que eles olhassem para si mesmos. Que eles tivessem a autoestima elevada, olhassem para dentro de si e olhassem para o Egito e vissem que eles eram melhor do que aqueles egípcios. Você é o melhor de Deus nessa terra, querido. Você é o melhor que Deus tem. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o melhor dessa terra. E é isso que Deus quer, que você veja você não como um fraco, um fracassado, uma fracassada, mas que você veja que coisas lindas Ele tem para a sua vida. Você é melhor do que os que estão lá fora. Você é o melhor do que o ímpio, daquele que não teme a Deus. Quem tem visão de Deus vê o que ninguém está vendo. Quem tem visão de Deus vê os milagres. Eu não estou nem pensando neste momento que nós estamos vivendo. Eu já estou pensando depois como é que Deus vai trabalhar na nossa vida. O meu pensamento, a minha visão já está
além. Todos os dias eu apresento os meus sonhos, os meus projetos para Deus, sonhos que só eu tenho. E só Deus sabe. Então Deus está dizendo para você que Ele tem uma nova visão. Que Ele tem uma visão de vitória, uma visão de conquista para a sua vida. Quem tem visão, antecipa o problema. Tudo que está acontecendo hoje está na Bíblia. Já foi deixado para nós. Tem uma ilustração que eu gosto, que um fazendeiro, ele achou um filhote de águia e colocou dentro do galinheiro. E a águia cresceu, junto com os pintinhos, junto com as galinhas. E ali ela viveu a sua vida. E um dia alguém chegou e falou para o fazendeiro: o que aquela águia está fazendo dentro do galinheiro? O senhor abre a porta, ela come milho, sai com as galinhas, não voa. O fazendeiro disse assim: não, ela não voa mesmo não, já tentei fazer ela voar e ela não voa, ela acostumou a ser galinha. Acostumou a conviver com as galinhas. Aquele fazendeiro, mostrando para aquele homem, o ornitólogo, que é conhecedor das aves, e ele falou: não, espera aí. Ela não pode viver assim. Ela é águia, ela tem que voar. Ela tem que voar. Assim era Israel lá no Egito, e Deus viu isso. Eles se acostumaram com o sofrimento. E sabe o que aquele homem fez? Ele falou com o fazendeiro: deixa eu fazer um teste. Vamos ver se ela vai voar ou não. Porque o problema não está nela, o problema está no local. O problema está nela, não é no local, melhor dizendo. Ele pegou aquela águia, pôs debaixo do braço, subiu numa montanha muito alta. Quando ele chegou lá em cima, ele apontou a cabeça da águia para baixo e ela olhou. Depois ele pegou a cabeça dela e apontou para o sol. Na hora que ele apontou para o sol, as asas da águia se abriram. E ele soltou. E ela desceu e começou a voar em direção ao sol. E ele começou a pular de alegria e dizer: não te falei que ela era águia? Ela nasceu para voar. Assim somos nós. Você não nasceu para viver uma vida de derrotas. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para ter tudo de Deus, do bom e do melhor, para passar por tempos de crises. Ainda que sejamos humilhados, mas Deus vai nos exaltar. É tempo de conquistar aquilo que Deus tem para nós. E assim Deus fez com Israel. Assim Deus disse a esse povo. Assim Deus levantou Moisés e disse: eu vou libertar os meus filhos. Vou levá-los para uma terra que emana leite e mel. Uma terra abundante. Uma terra que eu preparei para eles. E é isso que Deus tem para nós. Esse tempo de crise é para Deus nos levar para um outro nível. Tenha uma nova visão de tudo que você está vendo nos dias de hoje. Tenha uma nova visão. A proposta que Deus fez para Israel foi essa, a segunda proposta. A primeira é dar para Israel um novo propósito. A segunda é dar para Israel uma nova visão. É dizer para Israel: olha, vou dar a vocês uma terra que talvez vocês não conheçam e não conhecem mesmo. Mas é que eu estou dando para vocês. Porque enquanto nós ficarmos, querido, preste atenção, enquanto nós ficarmos presos ao passado ou a um presente de sofrimento, o novo de Deus não vem. Enquanto nós ficarmos presos a dor e sofrimento, a nossa visão vai ficar
só para baixo. Mas Deus te chamou para olhar para cima. Deus te chamou para te dizer que as coisas vão dar certas. Que Ele é o teu sustento. Que Ele é o teu suporte, é a tua vitória. Deus, Ele é fiel. Porque quando as lutas aumentam, nós temos a certeza de que grande é a nossa vitória. Então a primeira proposta de Deus é dar para Israel um novo propósito. Segundo, uma nova visão. E terceiro, para concluir, Deus estava dando para Israel experiências. Deus estava dando para Israel uma nova experiência. Uma nova experiência e novas experiências. Qual que eram as experiências que Israel tinha no Egito? A dos escravos. Dor, sofrimento, amassar barro, construir casa, deitar, dormir, levantar, sofrimento, dor, chibatadas. Essa era a vida de Israel durante esses 450 anos. Essa era a vida de Israel dia após dia. Israel vivia assim. Só dor e sofrimento. E Deus olha e diz lá de cima, não, eu não posso deixar os meus filhos assim. Olha bem o que eu vou dizer para você essa noite. Receba essa palavra profética aí onde você está. As coisas não vão terminar do jeito que estão. Deus tem um futuro de vitória para você. Deus tem um futuro de conquista e de bênçãos para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, seus netos, bisnetos, para toda a sua geração. Deus tem um novo propósito e você ainda vai ter muitas experiências com Deus neste ano de 2020. Qual que era as experiências que Israel tinha no Egito? É a semana de Páscoa. Nós temos que lembrar o que Deus fez por nós. O sofrimento de Jesus. Nós temos que ver que alguém morreu por nós na cruz. Que Jesus morreu por você. Agora Deus chama Israel e diz para eles: vocês vão ter uma nova experiência. Eu vou mudar a vida de vocês. Eu vou tirar vocês do sofrimento, da escravidão e vou levar para uma terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Oh, Deus chama Israel para isso. Para falar com eles, vocês agora vão ter novas experiências. Querido, se você não teve experiência com Deus ainda, é tempo de você ter. É tempo de você ver milagres. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A experiência que Deus estava dando para eles, a experiência da libertação, de viver uma vida segundo a vontade plena de Deus. Se a sua luta aumentou, é porque você vai ter experiências com Deus. É tempo de vivermos experiências, de termos o melhor de Deus na nossa vida. Deus vai abrir portas onde não tem. Deus vai fazer o impossível e o milagre acontecer na sua vida e você vai ter experiências com Deus. Israel precisava disso. Israel agora precisava de ter uma nova visão, de ter um novo propósito e de ter experiências com Deus dos Hebreus. Nós precisamos disso, queridos. Eu sou pastor há mais de 20 anos. E várias experiências eu já tive e tenho com Deus. Experiências de dar filho água na colher porque não tinha leite. De não ter onde morar, onde dormir.
E hoje Deus mudou a nossa história, está mudando a cada dia. Se você acha que tem pouco, é porque você está pedindo pouco a Deus. Se você acha que tem pouco, não significa que acabou. Deus quer te dar muito mais, Deus quer te dar experiências. As nossas lutas, o final, o resultado, a equação final das nossas lutas são milagres. E milagres só Deus faz. É tempo de confiarmos que o Brasil será curado. Que a sua vida será curada, que a sua família é curada e será curado o seu bairro. É tempo de profetizarmos. E Deus estava dizendo para Israel, olha, eu vou dar para vocês experiências que vocês nunca tiveram. Eu vou mudar a história porque eu tenho promessas. Deus é conosco, querido. É tempo de andar em linha reta. Deus estava dizendo para Israel, olha, vocês estão dando muita volta. Vocês estão cortando o caminho. Mas eu vou dar para vocês uma direção reta se vocês andarem na minha presença. As experiências de Deus nos dão força para caminhar. As experiências de Deus nos faz ficar de pé quando todos estão prostrados, caídos. A Bíblia diz no Salmo 91 que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Você sabe que esse salmo é um salmo de guerra. Isso é em tempo de guerra, em tempo de crise que o salmista estava dizendo. Às vezes alguém pronuncia este salmo, todo mundo dá glória a Deus, mas não imagina. Ele estava falando em meio a guerras e em meio a diversidades. 1000 cairão ao teu lado. Pode vir 10.000 flechas, pode vir 1000 flechas, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. E é isso que Deus está dizendo para nós, queridos. Que em meio a essa crise, essas dificuldades que estamos vivendo, que é tempo de mudança na nossa vida. É tempo de ter experiências. É tempo de nós acreditarmos que a nossa vida não é um acaso, mas que é um propósito de Deus. É tempo de pedir a Deus unção. Dizer para Deus, Senhor, eu creio e eu recebo. Senhor, eu confio na Tua palavra. E eu sei que milagres estão por vir. 3 propostas de Deus para Israel, para o povo de Israel. É o que eu enxergo neste texto de Êxodo capítulo 3. Vocês que são pregadores da palavra, e depois você pode contar até mais, mas eu achei essas 3 e eu quis ministrar nela nesse dia de hoje. As 3 propostas de Deus para Israel em meio à sua libertação. Primeiro, dá para Israel um novo propósito. Dizer para Israel que uma vida sem propósito é uma vida infeliz. Todos os dias, Deus coloca propósito no nosso coração. Segundo, dá para Israel uma nova visão. Não uma visão terrena, uma visão das coisas de baixo, de dor, sofrimento e fracasso. Mas uma visão vinda de cima. Uma visão de Deus. Que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar, que a libertação já está na nossa porta, que o sangue de Jesus nos cobre. E terceiro, Deus estava dando para Israel experiências. Dizendo para Israel, vocês vão ter experiências como nenhuma nação já teve neste mundo. E Deus já começa a abrir no Mar Vermelho. O Deus que abre mar é o mesmo que abre as portas. O Deus que abre mar é o mesmo Deus que nos cura. E o mar
só se abriu porque Deus deu para eles um novo propósito e uma nova visão. Porque enquanto eu estiver parado, chorando, lamentando, reclamando da vida e das coisas, a minha história não muda. Enquanto eu estiver focado só no problema, só nas lutas e nas adversidades, a nossa história não muda. Mas é tempo de uma nova visão. É o tempo da nova unção. É um tempo do derramamento do Espírito nas nossas vidas. É tempo de profetizar, de falar em línguas, de orar, de jejuar e acreditar que o nosso amanhã será melhor. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que Deus tenha lhes abençoado. Espero que essa palavra germine na sua vida. E você que chegou depois, pega o vídeo do início, da onde eu comecei, e eu espero que essa palavra possa falar no teu coração. Estamos vivendo dias difíceis? Estamos. Mas a libertação já está na porta. A libertação de Deus já está chegando à nossa vida. Eu quero orar por você, quero profetizar. Os irmãos que chegaram, que estão aqui, eu vou estar orando por você, pela sua família, liberando um decreto de destino, uma palavra de destino, um decreto de vitória para a sua vida. Que Deus possa mudar a tua história nessa quarta-feira. E lembrando aos irmãos, e no domingo, ainda semana agora eu vou estar fazendo mais live, mas no domingo nós vamos ter a nossa ceia online. Então você já deixa aí um cálicezinho, um copinho com suco, com um pedacinho de pão, para você, para sua família, que nós vamos estar consagrando aqui e vamos estar participando da Santa Ceia nesse domingo de Páscoa. Tá? Talvez eu faça a transmissão lá do templo, eu vou tentar ver se a gente consegue, mas de antemão já deixa aí separado no domingo um pedaço de pão, um cálice, para você tomar a sua ceia, participar da Santa Ceia. Pastor, mas é online, não tem problema, queridos. O que manda a nossa vida é o propósito e a obediência. Não falei aqui sobre isso hoje. O que manda aqui é nosso. Se você não entende, simplesmente obedeça. As coisas de Deus são santas e elas são espirituais. Então o homem espiritual ele sabe que funciona, que Deus ele é fiel. Tudo gira em torno de um propósito. Se é no propósito, Deus vai te honrar. Então já deixa aí, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar todos os irmãos. E eu vou estar orando por você agora, pela sua família e pelo seu lar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero abençoar o teu filho, a tua filha que esteve do outro lado. Abençoar esta família, abençoar este casal, abençoar este pai, essa mãe, este filho, essa filha. Abençoa toda essa parentela. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, intervenha nessa noite com milagre, porque este mal, essa praga que está sobre a terra, não vai chegar à nossa tenda. A tua palavra nos diz que quanto a nossa tenda, quanto o nosso lar, não vale palavra nenhuma de encantamento nem de maldição. Por isso eu abençoo os teus filhos, eu profetizo o milagre, profetizo a vitória e a resposta e a bênção do Senhor. Dê para eles uma quarta-feira de bênção e de milagres, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Estamos no meio da semana aí. Que Deus te dê vitória. Eu vou estar aqui respondendo os comentários depois. Que Deus te abençoe, te honre. Que aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, que a bênção de Deus esteja na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Shalom.